Bem-vindo a mais uma edição do EvaCast, esse projeto que nasceu no meu coração de levar um conteúdo de transformação de vida, um conteúdo de inspiração, um conteúdo que te leve à reflexão, um conteúdo que te traga consciência e, principalmente, um conteúdo que te leve à ação, a novos comportamentos, a novos resultados. Quando a gente começou a construir esse projeto, a única coisa que eu disse é que eu não quero que seja mais um podcast, que as pessoas passam algum tempo, dedicam algum tempo da sua vida ouvindo, se divertem com o que estão vendo, até refletem sobre o que estão vendo, mas que no outro dia não gera nenhum por cento de transformação nas suas vidas. Então, o desejo do meu coração é que esse tempo que você vai ficar comigo e com o meu convidado de hoje gere frutos. Você veja frutos do que você vai ouvir aqui nas suas escolhas, na sua comunicação, no seu pensamento, na sua conexão com Deus, no seu sentimento, na sua existência. Tá bom? E hoje é um dia muito especial. Muito, muito, muito especial. Fazia tempo que eu estou esperando esse dia, viu, gente? Mas deu certo, hoje deu certo. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de conversar com uma pessoa que foi uma chave muito poderosa de Deus na transformação da minha vida, no meu caráter. André Vitor, meu amor. Amo demais. Que alegria! Vocês não têm noção quanto essa nossa amizade, essa nossa aliança é celebrada em vários momentos. E eu acho que quando a gente vai para algo que vai se tornar público, nós nos tornamos ainda mais intencionais naquilo que nós vivemos. E por isso que meu coração está incendiado sabendo que o que nós vamos conversar hoje vai abençoar muitas vidas. É isso. Gente, o André... Eu acredito que a maioria das pessoas que me acompanham já conhecem o André, mas como eu sei que esse podcast vai chegar em milhares de outras pessoas que talvez nem me conheçam ainda e nem conheçam o Paulo, acabei de lembrar que eu nem me apresentei, né? Bom, eu sou Camila Saraiva Vieira, tá certo? Sou esposa do Paulo Vieira, sou empresária, sou mãe de 3 filhos, sou autora de um best-seller, sou treinadora, sou desenvolvedora de pessoas e existe uma comunidade muito forte, muito linda, que foi Deus quem deu, foi um projeto que não nasceu no meu coração. Veja que eu falei que o podcast nasceu no meu coração, tá? Mas o movimento Eva, um movimento forte de mulheres que decidiram ir para o próximo nível, que decidiram ir além. Eva quer dizer, é um acrônimo, eu vou além. Esse movimento Eva, que são milhares e milhares e milhares de mulheres que caminham junto comigo, literalmente segurando na minha mão, desde setembro de 2020. Ele não nasceu no meu coração. E ele tomou uma proporção que eu nunca nem imaginei. Então, esse podcast, ele faz parte desse movimento de pessoas que precisam todos os dias receber informação certa, inspiração certa, modelos a serem seguidos, modelos de erro e modelos de acerto. Para quê, Camila? Para lembrar que eu e você podemos e devemos, de forma intencional, construir a nossa vida para sermos pessoas melhores todos os dias, cada vez mais próximas no plano dado por Deus para nossas vidas, tá? Então, me apresentei dela. E agora eu vou apresentar o André, tá? O André é um conferencista internacional. O André, aí eu vou falar, tá? É um homem, um grande profeta de Deus, que foi muito usado por Deus para acessar algo na minha vida. Eu acho que o meu processo de transformação, eu não teria nem iniciado se ele não tivesse sido boca de Deus na minha vida. O André foi a primeira pessoa que me entregou uma profecia. E eu tinha 20 anos de convertida, tá, gente? Uau! 20 anos. E o André, ele está entrando em várias outras frentes, tá? Eu sei que é autor de livros e tem muitos outros projetos que eu vou deixar que ele fale para vocês. E, Dezinho, uma honra. Que privilégio. Uma honra, de verdade. Uma honra. A gente, às vezes, não tem noção do quanto Deus conectar pessoas muda destinos. Uma das coisas mais sérias da nossa vida são as chaves que nós viramos, são as pessoas que nós acessamos, porque pessoas são portas. E portas nos levam para lugares. Tem pessoas que nos levam para um lugar de alegria, tem pessoas que nos levam para um lugar de dor. Tem pessoas que, quando saem da nossa presença, receberam algo que fortaleceu. Tem pessoas que, quando saem da presença de outras pessoas, se enfraqueceu. Então, a nossa conexão, Camila, é de verdade uma prova viva de que Deus, ele une as pessoas, ele une os propósitos, ele une as
zonas de convergência para confluírem em um propósito que poderia ter alcançado só a nossa vida, mas vai alcançar tantas outras pessoas, né? E que já tem alcançado, né? Não é só esse podcast, já tem alcançado pessoas. Não tem uma vez que eu não suba no Método CIS para falar da minha palestra, que eu não cite um momento estratégico que Deus usou a vida do André para mim. Vamos contar, Dé? Vamos. E eu nunca me acostumo. Eu vou contar, tá? Assim, nós já éramos amigos, ele já fazia oração na nossa casa, a gente abriu uma célula de oração na nossa casa para alguns casais. Começou numa linda terça-feira com 6 casais. Quando menos piscamos, acordamos... 150 pessoas na sala. 150 pessoas de terça-feira na nossa casa. Eu disse, gente, calma, vamos rever isso. Então, nós já caminhávamos juntos. Mas eu confesso, né, que a Camila orgulhosa não era só com o André, era com ninguém. Nunca tinha aberto a sua boca, eu nunca tinha aberto a minha boca, para falar para absolutamente ninguém sobre as minhas lutas, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas fraquezas. E hoje eu consigo enxergar, né, depois de 5 anos vivendo essa transformação de moer o orgulho e de trazer verdade para a minha vida, eu consigo enxergar que o nível de arrogância no meu coração era tão grande. Como é que eu ia falar de uma fraqueza se eu me mostrava para todo mundo uma mulher quase perfeita? Né? E só que um belo dia, sobre uma ameaça de um divórcio, uma noite de uma ameaça de divórcio, Paulo disse assim, chega, cansei dessa mulher que me faz sofrer, que é tão autossuficiente, independente, que faz tudo sozinha e que só o que ela faz é bom e que me desonra, me desrespeita, insubmissa, cansei. E aí, nessa primeira vez na vida que eu lembro que eu virei uma noite inteira sem conseguir dormir por um problema. Porque naquele dia eu entendi que era verdade. Sim. Eu vi verdade na decisão dele. Era de uma sexta para um sábado. E eu passei o dia dirigindo um carro. Eu não queria estar perto do Paulo. Eu não tinha a coragem, a humildade de expor uma fraqueza. Então eu fiquei dirigindo o dia inteiro esse carro. Quando foi 4 horas da tarde, eu não sabia mais para onde ir. Eu tinha que voltar para minha casa. Eu estava numa avenida e eu comecei a chorar e gritar com Deus. E eu dizia, Senhor, por quê? Como assim a minha vida vai acabar? O meu casamento vai acabar? A minha família vai acabar? Como assim, Deus? Eu não estou entendendo nada. Porque o orgulho cega, amigo. Eu não tinha noção. Mas sabe que assim, nenhuma noção. Para mim, o Paulo estava vendo algo que não existia. Ele enxergava em mim uma versão que não era real. Sim. Né? A fratura que existia na minha alma, o orgulho que existia em mim, não fazia, não, eu negava meus defeitos. Eu não enxergava. E eu dizia, como assim, Senhor? Que loucura é essa? O que está acontecendo e tal? E eu comecei a gritar com Deus dentro do carro. E na hora, enquanto eu gritava com Deus, eu recebi um WhatsApp do André. E ele dizia assim, Camilinha, vamos hoje orar num monte? Que, só para explicar, é uma duna onde nós fala, subimos, amigo, fala que monte, que é um lugar que é pro tipo monte? uma duna de areia que tem lá em Fortaleza, e a Bíblia diz que Jesus ele orava no monte. E não é porque Deus vai nos ouvir apenas se nós estivermos lá. Ele nos ouve se a gente entrar na porta do nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, ou melhor, e orar. Mas o monte é um lugar que, quando a gente tem tanta liberdade, que a gente leva violão para louvar, sempre a gente tem experiências poderosas. E eu sempre quis que a Camila e o Paulo tivessem essa experiência de irem para uma madrugada de oração em um monte. E nesse dia eu enviei essa mensagem. A gente só tinha as madrugadas de orações em casa. Né? Madrugada de oração em monte a gente nunca tinha tido. E ele mandou essa mensagem. Enquanto você falava, explicando por que eu orar um monte, né, o que veio aqui no meu coração de compartilhar, que não sei se faz sentido, né? Mas assim, é como se é uma atitude de busca. Como quem diz assim, você vai subir um monte para me jogar. Né? Naquele momento, assim, eu estou aqui te buscando. Eu não cheguei numa sala, sentei no sofá, comi uma comida gostosa numa noite de oração. Não, eu vou subir, eu vou suar, minhas pernas vão doer, eu vou chegar lá em cima, no alto do morro, vou ficar à noite, vou ter vento, vai ter frio, porque eu vim te encontrar. O propósito vai ser esse. E o propósito, né? Então, e aí ele mandou essa mensagem e eu disse, bom, Paulo eu não vou chamar, né? Não queria nem me ver, nem eu queria olhar para ele. Magoado, ofendido, achando que ele estava olhando para mim com um olhar distorcido. E eu disse, vou chamar minha filha. Eu disse, filha, vamos para uma oração hoje com o André, né, num monte? Vamos. E nós fomos. E devia ter umas 40 pessoas nesse dia, todo mundo uma grande roda, já era, sei lá, 3 da madrugada. E o André, com muito respeito, ele sempre teve muito cuidado com a minha imagem, ele me tirou do meio das pessoas, me levou para um canto. E nesse momento ele olhou para mim e disse assim, o Senhor manda eu te dizer, filha, enquanto você gritava hoje naquele carro, olha isso, gente. Até então, com 20 anos, caminhando, a gente pode falar sobre o que é caminhar com Deus por 20 anos, né? E não ter experimentado isso ainda. Vai chegar lá. 20 anos caminhando na igreja. Vou falar de caminhando na igreja.
eu nunca tinha experimentado ouvir do Senhor nada. E o Senhor é tão lindo, Deus é tão lindo, porque Ele sabe a limitação de cada um. Ele sabe o nível de dúvida, o nível de incredulidade. Ele tinha que ser tão específico para eu não ter certeza que era ele ou que era coisa da cabeça do André. Né? Porque ele diz assim, eu te vi enquanto você gritava hoje naquele carro. E só tinha eu e Deus e mais ninguém. Aleluia. E ele fez uma promessa. O André olhou para mim e disse assim, eu te vi. Você precisa viver um processo. Vai doer, mas você não estará sozinha. E confesso que naquele momento, a única coisa que entrou no meu coração foi, você não estará sozinha. Eu disse, meu Deus, vai doer, tem um processo, eu não vou estar sozinha. E o Senhor, naquele momento, usou pessoas de Deus para me sustentar no processo. E uma das grandes pessoas foi o André, porque ele foi usado não só nessa noite, ele foi usado em vários outros momentos. Ninguém sabia que eu ia escrever um livro. No meio da pandemia, maio de 2021. Ninguém sabia que eu ia escrever um livro. Só eu, o Paulo e o advogado tinha assinado, tinha 3 dias o contrato. Nem meus pais, nem meus irmãos, ninguém sabia que eu ia escrever um livro. A gente está fazendo uma live no meio da pandemia, falando de rejeição, ele contando o testemunho dele. E aí, simplesmente, o André, na frente de todo o meio da live, sei lá, com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, ele começa a orar em línguas e diz o seguinte, eu te vejo escrevendo um livro, então uma página em branco, e você dobrando a sua cabeça e pedindo direção do Senhor. E eu estou te dizendo que esse livro é para a transformação de vida de muitas pessoas. Então, assim, essa aliança que Deus nos deu, eu sou muito grato. Camila, um nome para isso. O nome? A materialização física da presença de Deus durante o meu processo. Coisa linda. Você sabe eu sou grata, eu te amo. Eu não tenho como interromper a Camila quando ela começa a contar essa história. Eu vou falar, porque o entrevistado é ele. Porque existem momentos que eu quero, dar algum adendo do que ela acabou de contar, mas eu não consigo parar, porque é tão orgânico e verdadeiro. A Camila, eu já disse isso várias vezes, vou dizer agora, diante das câmeras, poderia contar toda essa história, dizendo que tinha sido outra pessoa. Ou contando de maneira mais ampla, existem pessoas, tem gente que ela não faz isso, ela fala, eu vivi isso, eu passei por isso, ela se expõe e no lugar da sua vulnerabilidade, milhares de pessoas se identificam com a mesma dor e a partir dali a sua história, que poderia ser só a sua história, ela passa a ser uma força motora e propulsora da transformação de milhares de outras mulheres que vivem a mesma coisa. E quando a Camila fala sobre esse dia, é para mim também muito poderoso, porque como uma mensagem no celular pode mudar a vida de alguém. Como você está no lugar certo, onde as pessoas estão buscando a Deus, pode desatar o seu destino. Como você está na roda certa, pode te dar a direção que você precisa. Fala mais sobre isso. Isso é poderoso. Fala mais sobre as mesas certas, as pessoas certas, as conexões certas e as alianças. A Bíblia vai dizer, em todos os capítulos e versículos, de Gênesis até Apocalipse, o poder de uma aliança. A Bíblia diz que Deus é o Deus de alianças. Ele fez uma aliança com um homem chamado Abraão. Tirou ele da terra de Ur dos Caldeus, onde ele estava limitado, vivendo ao redor dos seus parentes, completamente sabotado por situações que lhe limitavam quando ele nasceu para ser o pai da fé. Deus muda o nome dele e diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E a aliança de Abraão, ela é uma aliança de renúncia, ela é uma aliança de obediência e ela é uma aliança de fé. Porque Deus não falou para onde Abraão devia ir, mas Deus falou onde Abraão não podia permanecer. Deus não tinha mostrado ainda para onde ele ia, mas eu já tinha dito, aí você não fica mais. Nem sempre a direção completa vai vir no primeiro momento da palavra, como você não recebeu. Deus só falou, vai começar o processo. Te vi gritando, te vi naquele carro e eu vou estar contigo. E Deus não mostrou o que seria, o que aconteceria, mas é uma promessa que nos sustenta nos dias mais difíceis. Deus fez aliança com Isaac, filho de Abraão. Deus fez aliança com Jacó, filho de Isaac, porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de gerações. Ele não quer um propósito só com um da família. Ele quer passar. A Bíblia diz que a sua fidelidade é de geração em geração. Na Bíblia, Camila e todos que estão nos assistindo, toda aliança errada teve custos muito danosos. Toda aliança errada significou perda, significou maldição. Toda aliança errada significou tragédia. Mas toda aliança certa conectou pontes entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o céu e a terra. Quando nós fazemos uma aliança certa, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela de uma vida conjugal, seja ela uma aliança de profissionais, uma aliança de sociedade,
pode mudar, impactar a nossa vida por completo. E a minha aliança com a Camila, que nós começamos de maneira até desproposital, que tem histórias antes dessa, mas nesse dia foi onde Deus mostrou que ali nós estaríamos juntos para o resto da vida. E que poderoso é perceber, Camila, que você, além de ter crido na palavra, porque uma coisa é ouvir uma palavra, outra coisa é crer nela, porque quem crê na palavra se move. Eu quero te dizer, você que está assistindo esse podcast agora, não é a tua realidade que conta, é o que Deus disse para você. Hoje Deus pode te dizer algo que vai confrontar completamente a tua realidade. Quem sabe Deus olha para você hoje e diz: eu vou restaurar a tua família, e você só vê um vale de ossos secos. Hoje Deus pode dizer para você: eu vou mudar a história do teu casamento, e você só pode ver duas pessoas que não falam o mesmo idioma, que estão se agredindo emocionalmente e em contendas, e você não acredita mais em nada. Mas se Deus te der uma palavra, você pode ter certeza que Ele muda as circunstâncias. E o que você viveu nesse dia foi tomar posse de uma palavra, de uma promessa. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque aconteceu. É por isso que a gente está aqui, né? E enquanto você estava falando aí, né, assim, as consequências das mesas, das alianças. Consequências positivas de crescimento, de transformação, e consequências negativas. Sim. E assim, o que veio muito forte aqui foi assim: vamos parar um segundo. Olha para a tua vida. Quais são as alianças que têm te feito crescer? Sim. E quais são as alianças que destroem tuas emoções, que faz as escolhas erradas, que te Uau. leva para um lugar de desesperança, que te leva para um lugar de erro, que te leva para um lugar de insensatez, de escolhas que te afastam da vontade de Deus, só para trazer consciência, né? Para você não estar simplesmente ouvindo: poxa, que coisa bacana. Para, respira, olha para a sua vida. Quais são as tuas alianças? Se você conseguir olhar as mesas que você senta, as conexões que você faz. Eu assisti uma pregação essa semana, né, de uma pessoa que eu admiro muito, que eu honro muito, e ele disse assim: as pessoas hoje têm falado muito que você só tem que andar com quem te edifica. E eu queria fazer um parêntese sobre isso. Quero até ouvir a sua opinião, mas assim, na minha percepção quando Deus nos manda ser sal e luz no mundo, Ele não nos manda viver em trevas. Uma coisa é eu estar cheia de luz, cheia de sal, cheia de sabedoria, cheia de santidade, cheia de humildade, e me conectar com pessoas que não estão nessa atmosfera, mas eu vou lá e eu ilumino. Eu vou lá e trago esperança. Eu vou lá e crio um padrão de comparação. Ele disse: poxa, olha aqui, eu sentei numa mesa, conversei sobre isso, bebi tudo isso, errei dessa forma, e essa pessoa esteve aqui perto de mim, e olha que luz diferente que ela tem. Sim. Poxa, que padrão diferente para isso. Isso é ser sal na terra. Você vai lá derramar. Você vai lá derramar, mas você só derrama do que você está cheio. E não tem, gente, o meio sempre vence. As mesas sempre vencem. Uma coisa é você estar cheio de virtudes e você se conecta com quem está precisando de você, e você vai lá e edifica a vida dela. Mas não é lá que você bebe. Não é lá que você se alimenta. Não é lá que você investe a maior parte do seu tempo. Você volta, seja cheio, e vai lá de novo e faz a tua parte. Mas a mesa é lugar de comunhão. Vou dizer algo muito forte para quem está nos assistindo agora. Para o judeu, a mesa da sua casa é mais sagrada do que o altar do templo. Porque na mesa é onde está estabelecida a aliança. O judeu nem se assenta à mesa com quem não tem aliança. O judeu só se assenta à mesa com quem ele está aliançado. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós percebemos que foi numa mesa onde Davi mandou chamar o filho de Jonatas, Mefibosete, que já estava esquecido numa terra chamada Terra da Sequidão, que era Lodebar, morando de favor na casa de um mendigo chamado Maquir, e ele tinha sido levado às pressas, porque quando o avô dele, Saul, e o pai dele, Jonatas, morrem na batalha, a lei marcial da época é que toda a família tinha que ser exterminada. Então uma serva do palácio lembra que Mefibosete está lá e sai correndo com o menino para poder livrá-lo da morte. Na correria, o menino cai. E a Bíblia diz que ele fica aleijado de ambos os pés. Naquele momento ele começa um outro padrão de vida, e aquele que era filho de rei vai morar de favor na casa de um mendigo. Aquele que nasceu em um palácio vai morar de favor numa terra deserta, numa terra de sequidão. Até o dia em que Deus lembra a Davi. Pergunta se ainda tem alguém com quem você fez aliança que você possa fazer bem, porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, de que até ele morrer, ele beneficiaria as pessoas que faziam parte da vida do seu amigo. E por causa de uma aliança, Deus trouxe à memória de Davi
ainda tem alguém que eu possa fazer bem da casa de Jonatas? E uma serva se levantou e disse, ainda há, ó meu senhor. Existe um filho de Jonatas, Mefibosete, aleijado de ambos os pés, que mora na casa de Maquir, e ele está lá, sequelado, esquecido e abandonado, sendo filho de rei. A Bíblia diz que Davi manda buscar. Isso é poderoso. Davi manda buscar Mefibosete na cavalaria real. Prepara uma mesa. Ele prepara um banquete. E quando a Bíblia diz, e quando a palavra de Deus diz que Mefibosete entra na cena e se assenta à mesa com os outros filhos de Davi, Deus me disse, filho, sabe por que eu assentei Mefibosete à mesa com Davi? Porque ali as vergonhas dele estavam cobertas. Porque ali as suas fragilidades estavam cobertas. E naquela mesa, Davi olha para Mefibosete e diz, hoje eu te restituirei as terras do teu pai. Hoje eu te restituirei o lugar que você perdeu. E a aliança de alguém que já estava morto permanecia viva. Porque esse é o poder da aliança, que vai colocar você na mesa certa. As alianças certas preparam as mesas ideais. As alianças certas criam a atmosfera. Nós somos, Camila, promotores de ambientes. Somos nós quem criamos o ambiente. E se você não sabe quem você é, os ambientes te alteram. Se você não sabe quem você é, a opinião dos outros te paralisa, a opinião dos outros te minimiza. Hoje eu e a Camila estamos aqui para te dizer, em uma mesa de podcast, você pode decidir estar na mesa da honra e não da vergonha. Você pode decidir estar na mesa que levanta a tua fé e não que derruba. Você pode decidir estar na mesa de quem te confronta com amor e verdade e não de quem te adula com mentira e falsidade. Você pode decidir estar à mesa com bons mentores e bons conselheiros, porque, sobretudo, a mesa da sua convergência é o resultado da influência. É aquilo que as pessoas derramam sobre você. Quando você levanta da mesa, você levanta para tomar decisões. Você levanta para ter ações. Que tipo de ações as mesas que você tem frequentado tem te levado a tomar? Pensa nisso. Uau! Dé, já que você falou de ação, comportamento, eu tenho um testemunho nessa área de alguém que já estava dizimista, ofertante, líder de casais, que mais, meu Deus? Ajudei a montar o ministério de serviço social de uma das igrejas e com caráter não tratado. Né? Fala um pouquinho sobre isso, depois eu conto a minha história. Existem muitas pessoas que acham que ficar deitado dentro de uma garagem vai fazer delas um carro. E eu quero dizer que você ficar deitado em uma garagem não faz de você um carro. Uau. Você estar dentro de uma igreja não faz de você propriamente um cristão. Porque existem pessoas que estão dentro, mas não estão se movendo. E a Bíblia, ela é muito poderosa e é o livro de princípios milenares mais sobrenatural que existe. Não há nenhum homem, não há nenhum mentor. Eu respeito todas as pessoas que são expert em todas as áreas, mas ninguém se compara aos conselhos do nosso manual de conduta e fé, chamado Bíblia Sagrada. E é lindo poder conversar com alguém que vive a mesma experiência. E a Bíblia, ela nos orienta a estarmos nos lugares certos. A Bíblia diz que nós temos que congregar. A Bíblia diz que nós devemos ser e estar em uma igreja. A Bíblia fala sobre tudo isso que você tinha experiência, mas existem muitas pessoas que fazem parte de um cristianismo que virou um monumento e não um movimento. Existem muitas pessoas que estão com o coração endurecido. Tem gente que estuda a Bíblia para saber como apontar melhor o pecado dos outros. Esse pecador, porque a Bíblia diz isso. E sempre que abre a boca para falar da Bíblia é para julgar o outro. Sempre que abre a boca para citar um versículo é para tentar diminuir a fé de alguém que alguém pode ainda nem ter descoberto, ainda pode estar vivendo isso. Mas o que a Camila está dizendo, e agora eu quero complementar, é que muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas não dão lugar ao Espírito Santo. Não deixam Deus tratar, porque estar na igreja não significa ser perfeito.
Estar na igreja significa, eu sei tanto que eu sou imperfeito, que eu estou aqui para que aquilo que eu ouço, para aquilo que eu vou ouvir, possa trazer para a minha vida as decisões certas. A Bíblia diz, Camila, em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A igreja é, sobretudo, o lugar para alimentar a minha espiritualidade. E hoje nós temos tantas outras portas que Deus abençoou através da igreja, que é uma rede social, que é YouTube, com tantas pregações. A Camila todo dia posta lá nos stories, ouvindo. E tem, mesmo assim, pessoas que não se deixam tratar. Elas são aquelas que a Bíblia vai chamar de vaidosos. A palavra vaidade, ela vem de uma raiz etimológica da palavra, que significa, sabe o quê? Torpor. Entorpecimento. O entorpecimento torna a pessoa anestesiada, não consciente. Todo vaidoso não é consciente. Todo orgulhoso é movido por uma visão que ele criou na cabeça dele. Ele acha que ele está certo, ele acha que esse lugar lhe protege. Eu estou aqui, pelo menos ninguém vai mexer comigo. Eu tenho a minha falha, mas se alguém souber, vai me fazer ficar mais fraco. Quando, na verdade, é o perfeito contrário. Quando a Bíblia diz, estou aqui falando de Bíblia, pessoal, segura aí. Quando a Bíblia diz que Adão caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, sabe o que ele fez? Fugiu. Ele se escondeu, porque agora ele se via nu. Agora os olhos dele foram abertos. E agora ele tem vergonha de encontrar com Deus. Porque agora a sua vulnerabilidade, a sua essência pecaminosa ficou exposta. E a Bíblia diz que Deus volta ao jardim depois da queda. É lindo eu entender que Deus podia ter jogado uma dinamite no Éden e ter que começar tudo em outro lugar. Mas Deus não desperdiça pessoas. Ele pode trocar lugares, mas pessoas não. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Adão estava fugindo, se escondendo, quando Deus entra na viração do dia no Jardim do Éden e diz: Adão, onde você está? Óbvio que ele sabia, né? Óbvio que ele sabia. Essa pergunta não é geográfica. Não é sobre o lugar atrás da moita em que Adão se escondeu. É em que lugar espiritual você se colocou. Adão, você está fugindo de quem? Eu te vi. Eu vi exatamente o momento da sua queda. E eu tenho uma notícia para te dar. Mesmo assim, eu estou aqui. A Bíblia diz que Adão, tão envergonhado, tira folhas de uma árvore, de uma planta, e faz uma roupa para ele para se cobrir. Porque às vezes a gente acha que consegue cobrir os nossos erros com outro. E sabe o que Adão fez com aquela planta, aquela folha que ele soltou lá, que ele tirou do pé? Ele fez com a folha o que o pecado fez com ele, desligou ela da fonte. E ambos murchariam. Tanto murcharia a folha, como começaria a murchar Adão. Porque desconectado da fonte, a tua vida é apática. Desconectado da fonte, a tua vida é sem sentido. Desconectado da fonte, a tua vida é sem propósito. É tal qual aquela folha que Adão pecou para se cobrir. Por quê? Porque a Bíblia diz que é em Jesus que nós temos vida e vida em abundância. João 8,37 vai dizer: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas que transbordarão para a eternidade. Não adianta você estar em um lugar e não deixar a palavra te lavar, e não deixar a presença de Deus te constranger em amor. Se você hoje é uma pessoa que já passou por religiões, foi decepcionado, já foi evangélico, já foi católico, já foi da Umbanda, já foi do Espiritismo, e não conseguiu ainda encontrar um lugar, eu te encorajo. Busque ao Espírito Santo e você vai se encontrar um lugar para alimentar a sua fé. E você precisa estar conectado à fonte. Aquilo que Adão recebeu foi uma promessa de restituição. E então, respiro fundo para dizer que Deus mandou o segundo Adão. E quando Deus mandou o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, Nazareno, Galileu, filho do Deus vivo, ele, quando vê Adão caindo no Jardim do Éden, está prestes a se levantar no jardim do túmulo. Porque se em um jardim Adão cai em pecado, em outro jardim Jesus se levanta para a restituição. E aquilo que nós entregamos, porque o pecado é sobretudo uma perca de autoridade. Quando a gente peca, não é problema para Deus, não é para a gente. Quando a gente sai do alvo, porque pecar significa errar o alvo, nós vamos trazer para a nossa vida consequências ruins. Afinal de contas, né? De Deus não se zomba. Aquilo que vamos plantar vai colher.
Simples assim. E o nosso amado Paulo Vieira, meu pai, ele fala algo muito poderoso, que é sobre todos têm a vida que merece. É isso. E a vida que nós merecemos, em muitas situações, em muitas circunstâncias, é exatamente fruto das nossas próprias atitudes. O livre-arbítrio é algo que você e eu precisamos entender muito bem. É a possibilidade da escolha. Eu posso falar uma dúvida que muita gente tem? Pode falar. Tem gente que diz, como é que Deus correu esse risco tão grande de dar um livre-arbítrio? Não é nem risco, eu já ouvi diferente. Eu já ouvi dizer assim, poxa, se Deus nos fez para a vida plena e abundante, quem inventou o livre-arbítrio? Foi o diabo? Sabe por que ele deu o livre-arbítrio? Porque só haveria adoração se um coração decidisse se render. Só haveria adoração se uma pessoa, estando nesse mundo caído, decidisse buscar a ele. E isso é fruto do livre-arbítrio. Um dos maiores motivos que você tem o livre-arbítrio não é para você viver a libertinagem. É para você viver a liberdade de fazer a vontade de Deus. A libertinagem é uma falsa liberdade, onde eu digo, eu vou fazer o que eu quero. A vida só se vive uma vez. Humanismo, né? É o humanismo, que é uma raiz pecaminosíssima para que a gente tome todas as decisões erradas. Quase que eu ia falar de onde era essa raiz, mas eu vou não falar. Quase também que eu falava. Quase que eu saí. Grande foi o livramento. Mas aquilo que Deus nos deu como livre-arbítrio é para que nós pudéssemos escolher a vontade dele. E nem sempre é fácil. Não. Muitas vezes escolher a vontade dele é ir parar numa cruz. É isso. Muitas vezes, escolher a vontade de Deus vai te levar para um lugar de renúncia, onde ou você abre mão do que está destruindo tua família, abre mão do que está destruindo teu casamento, abre mão do que está destruindo o propósito de Deus para a tua vida, abre mão do que está destruindo a tua mente de Cristo, abre mão do que está te afastando dos planos de Deus, ou você vai ter resultados que vão trazer cada vez mais problemas, não só na tua geração, tá? Nas próximas gerações também, porque a gente não pode pensar só em nós, temos que pensar em quem vem depois. Outro tema, meu povo, esse podcast que são quantas horas? Você que manda. Porque existem muitas situações que eu vou lembrando aqui como maldição e bênção hereditária. Tem gente que por causa de uma aliança lá atrás do avô, com algo que não era de Deus, acaba perpassando de uma geração a outra a mesma coisa. Eu tenho tantos testemunhos, tudo que ele falou até agora, tá? Tudo que ele falou até agora. Eu tenho uma das maiores raízes, uma das maiores manifestações de orgulho na minha vida era uma maldição hereditária. Que eu gosto sempre de explicar isso, assim, nós somos seres espirituais, ok? Por mais que você diga que não tem conexão espiritual nenhuma, você é um ser espiritual, existe um espírito, você só está vivo porque existe um espírito dentro da sua alma. Yes. A sua alma, razão e emoção. E o seu corpo físico, que faz tudo funcionar e que você diz que você está vivo, ok? E todas as vezes as pessoas dizem assim, é porque é uma manifestação espiritual, é uma fratura emocional. É tudo junto. Fraturas emocionais, legalidades espirituais. Yes. Brechas espirituais, frutos de uma alma doente. Anda tudo junto, amigo. E existem essa questão dos espíritos familiares. É muito louco o que eu vou falar. Mas, às vezes, a sua avó, quando começou a idade de 40 anos, começou a viver uma depressão muito profunda. Viveu isso. Depois veio a sua mãe. Com mais ou menos 40 e poucos anos, vive algo quase igual e está com uma depressão. Agora você, chegando nessa fase, inclusive da mesma idade, está se sentindo deprimida. Essa depressão não é sua. Essa depressão é a depressão da sua avó tentando criar uma conexão com você. E eu quero te dizer que Deus tinha que levantar alguém na família para quebrar isso. Deus tinha que levantar alguém da família para quebrar o espírito de miséria. Deus tinha que levantar alguém na família para quebrar o padrão do orgulho. Deus tinha que levantar alguém na família para quebrar o problema do divórcio que acompanhou todas as mulheres da sua família. E é em você, revestida do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, lavada pelo sangue de Jesus, que o mal não vai mais perpassar. Porque o gigante que você derrubar, teus filhos não terão que lidar com ele. Os gigantes que você derrubar, teus filhos não vão ter que lutar contra. Quantas vezes Deus salva um da casa para resgatar a família inteira? Eu conheci Jesus com 15 anos de idade. Eu não tinha pessoas evangélicas na minha família pregando para mim, nem na 4ª, 5ª, 10ª geração. E quando eu confessei Jesus, que eu converti, que foi com 15 anos, minha família me deserdou. Minha família disse que não aceitava que eu trocasse de religião. Eles eram muito religiosos, de uma religião nominal no Brasil. E eles não aceitavam
E eu nem entendia o porquê que eu estava fazendo raiva a eles, por estar com 15 anos tentando buscar Deus. Mas ali Deus estava estabelecendo comigo uma aliança. Tem um irmão gêmeo de Vitelino que me perseguia durante a época que eu me converti. E eu olhava para ele e dizia, você está me chamando de doido, né? Que ele me chamava de doido. Mas você vai ficar 10 vezes mais doido do que eu, em nome de Jesus. E hoje eu estou indo para a igreja sozinho, amanhã sou eu e você. E quando eu menos esperei, era ele correndo na frente, eu correndo atrás. E Deus mudou, Camila, a nossa vida, nossos sonhos, nossos planos, nossas vontades. Caminhar com Deus é viver mudanças em todos os pilares da vida. Até as vontades podem chegar ao ponto de serem mudadas, que para mim é a conversão principal. É o lugar mais profundo de conversão, é quando Deus muda as tuas vontades. Uau. Isso é tão louco porque passa pela psique. A mentalidade humana precisa viver Romanos 12:2. A Bíblia não diz que Deus vai nos transformar, Camila. A Bíblia diz transformai-vos. Você se transforma. Como? Pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partícula subatômica mais poderosa e criadora de realidade da vida se chama pensamento. A sua mente é a central de criação da sua realidade. Enquanto a tua mente estiver povoada das coisas erradas, você vai estar construindo um futuro errado, você vai estar atraindo situações erradas, você vai se posicionando para viver o que você não merece e você vai estar se submetendo a alianças, mesas e lugares que te tornam mais um medíocre nesse mundo, onde você não sabe quem é, por isso que aceita tudo que dão, onde você não se posiciona pelo seu valor pessoal e por isso vive tantas rejeições repetidas em circuitos cíclicos de mesmos posicionamentos, onde se repetem-se as histórias, mesmo que se mudem os personagens. E, Dé, pegando o link que você falou, tá certo? Que é faz parte um pouco de uma das minhas áreas de transformação, ok, essa é a visão. Heranças, comportamentos que vêm geracionais, maldições geracionais, pessoas que estão dentro da igreja e que não têm usufruído da presença do Espírito Santo, que não têm mudado as suas vontades, que não têm mudado os seus comportamentos, que não têm mudado o seu caráter. E a gente sabe onde é que elas se perdem, né? Eu sei onde eu me perdi. Eu sei. 20 anos de convertida, eu nunca tinha. Eu digo que o Senhor, né, ele diz a passagem, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo, terei comunhão contigo. E para mim essa passagem, ela fala exatamente do que eu vivi. 20 anos de igreja, como assim 20 anos de igreja, uma mulher orgulhosa, vaidosa, insubmissa ao meu marido, desrespeitosa, desonrosa, que não reconhecia, não se arrependia dos meus pecados. Como assim? Será que a igreja que era ruim? Não. Era o orgulho do meu coração. Eis que estou à porta e bato, eu tenho que ouvir, mas eu tenho que abrir. Então, assim, o que eu queria que Deus transformasse na minha vida, eu expunha para Ele. Ó, Senhor, eu quero ser uma dizimista, uma ofertante. Tá certo? Então, trato o meu coração, trato meus problemas emocionais com dinheiro. E aí eu apresentava para o Senhor e Ele tratou. Mas o que... Você falou da inconsciência. O que o orgulho cauterizou a minha mente, deixou completamente dormente, adormecida, me impedia de reconhecer os meus defeitos, meus pecados. O que o orgulho fez com que eu nunca reconhecesse, eu nunca expunha para Deus tratar. Na verdade, eu negava. Uhum. Né, Dé? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Pessoas que estão dentro, estão se alimentando, estão fluindo, falam em línguas, abençoam, dizimam, servem, mas que não expõem as suas áreas de fraqueza. Porque o Senhor nos manda ser imitadores de Cristo. E a principal característica dele é humildade, é o contraponto do orgulho, e uma vida santa. É o maior mandamento, ser santos como eu sei, de santos como eu sou santo. E aí, amigo, qual é o segredo? É que existem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que construíram um quarto escuro lá atrás. Sabe, lá atrás da casa? Lá no porão. E nesse quarto escuro... Quartinho da bagunça. E nesse quarto escuro, eles colocaram os fracassos, as dores, os pecados não confessados, as áreas de vulnerabilidade não reconhecidas e as histórias que nunca foram contadas. A vida das pessoas que nos assistem são mais paralisadas nas histórias que nunca foram contadas do que em qualquer outra coisa.
Aquilo em que você não dá espaço para que o Espírito Santo trabalhe, nem ele vai arrombar a porta para quebrar, não. Ele diz para você nessa tarde, noite ou manhã que você está assistindo esse podcast, que tudo pode ser novo. Não tem buraco tão profundo que a graça de Deus não possa ir. Não tem nada que você possa ter feito que a misericórdia não possa te resgatar. Você tem medo de ser rejeitado pelos homens, pelas pessoas, mas você não pode ter medo de ser rejeitado por Deus. Porque eu acabei de contar aqui que Adão pecou e Deus foi atrás dele. Deus hoje está indo atrás de você. Deus não desiste de você. Deus te ama com amor, que Ele deu o seu próprio Filho. E Romanos vai dizer como Ele não nos dará consigo todas as outras coisas. Então o que acontece é que você se colocou dentro de uma fortaleza, exposto por sentimentos de rejeição que você não quer viver de novo. Porque às vezes foi criado numa família onde a performance e a capacidade vinham em primeiro lugar. Onde não era o que você era o que você fazia. A Camila tem uma palestra num negócio chamado Método CIS, que você precisa assistir. É verdade. E muitas vezes a sua crença de capacidade, que eu aprendi com ela, a sua crença de capacidade, ela superabunda, ela ganha o protagonismo para sabotar e sequelar uma pessoa que não sabe que valor que tem. Então, a identidade é atropelada e a capacidade toma um protagonismo que vai causar muitas dores depois. Ficou lindo falado por você dessa forma. Ah, não, fala sério. Tem que respeitar aqui essa conexão. E quando você que está assistindo esse podcast agora, se coloca nesse lugar de dor, você não quer repetir a mesma dor. As pessoas não têm medo de falar em público. Eu canso de dizer. É da rejeição. As pessoas têm medo de serem não aprovadas, do que vão dizer, do que vão pensar. Comparadas. As pessoas não têm medos sequer que são delas. Têm medos que foram passados para elas. Vamos falar agora para as mães e para os pais? Vamos embora. Você que é mamãe e papai, cuidado para você não colocar medos nos seus filhos, que você vai sabotar o futuro deles. Uma criança nasce perfeita, com a mente limpa, com o coração curado. Por mais que a Bíblia também vá dizer que a gente tem essa natureza adâmica, mas nós nascemos para dar frutos, nós nascemos para sermos bênçãos sobre o mundo, para perfumarmos o planeta. E às vezes, os pais traumatizados, rejeitados, com crença de capacidade detonada, com a vida emocional destruída, já desde pequeno começam a criar os filhos com medos, com palavras de baixo calão. E isso vai colocando e resumindo a vida da criança na primeira infância a sentimentos de não pertencimento, a lugares de inconstância, onde a criança não sabe quem é. Às vezes a mãe fica passando autoridade para um e para outro, o pai diz, peça a sua mãe. Ninguém tem um papel certo em casa. E uma família disfuncional vai criar um adulto fraco. Por isso, você que está assistindo agora, mentiroso. Libere palavras de bênção sobre os seus filhos. Em vez de mandar eles se esconderem, mande eles abrirem as asas. Em vez de liberar palavras de medo, diga, você é um campeão, filho. Você é uma campeã, minha filha. Você é próspera. Você nasceu para dar certo. As portas vão abrir para você. Como é poderoso profetizar. Nem me fale, Como é poderoso declarar a palavra. Melhor do que o futuro esperado é o futuro criado. Melhor do que o futuro esperado é o futuro profetizado. Você que está assistindo esse podcast agora pode e deve abrir a sua boca e dar ordem, que as coisas comecem a funcionar. Olha para o vale de ossos secos e diz, vento, sopra dos quatro cantos, e onde houver uma junta, se junte ao seu osso. O que estiver em bagunça na tua vida vai ser rearticulado, rearranjado pelo poder das suas palavras. Há uma unção liberada quando você sabe quem você é. E se Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, agora é com você. Diga ao vento, se aquiete. Experimente dizer ao mar que se acalme. Olhe para as circunstâncias e diga, a partir de hoje eu assumo o meu lugar em Cristo. E eu digo, não serei mais um ser circunstanciado, serei um ser circunstanciador. Agora eu não sou mais temperatura, virei termostato. Uau. Agora eu que mudo o ambiente, não é ele que me muda. Agora eu declaro que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou chegar onde a Bíblia diz que eu vou chegar. Amém. Uhul. Amém. Aleluia. Bom, já que você está falando em declarar, visão, se mover pela palavra, eu vou voltar um pouquinho para o começo do nosso podcast. Come back. Quando você disse que naquele dia o Senhor me deu uma palavra. E realmente é verdade. Eu me movo em cima de duas palavras. Aquela que você me deu, que eu vivi a jornada, o processo, que ele não tem fim.
e que ele estaria comigo. Eu tenho convicção, ele esteve comigo o tempo inteiro, ele continua a estar comigo. Eu acho que ele nunca esteve tanto comigo como ele tem estado agora. Amém. E se uma outra palavra, né, que você sabe qual é, depois a gente conta para a gente não entrar em outro assunto, mas se mover pela palavra significa viver um processo. Sim. E quem disse que é fácil viver um processo? Não existem processos sem dor. Hoje eu estava no treino, conversando com a minha personal, e ela falou alguma coisa que eu disse, eita, amiga, que isso aqui parece que rasgou o músculo. Aí, na mesma hora, veio na minha mente, todo crescimento promove uma ruptura. E tem que existir uma ruptura de mentalidade, uma ruptura de comportamento, do velho comportamento para um novo comportamento, uma velha comunicação para uma nova comunicação, uma velha mentalidade para uma nova comunidade. Tem que haver uma ruptura. Só que o processo é dolorido. Não existe processo fácil. Existe um momento de refrigério durante a jornada, porque Deus sabe que a gente precisa de refrigério. Aí, de vez em quando, vem dias bons. Opa, mudei de fase, mudei de nível, mas agora você vai precisar de novas armas, porque é o próximo nível, demanda novos desafios e uma nova mentalidade. Como é que alguém permanece no processo? Não existe vinho sem uva esmagada. Não existe azeite sem oliva prensada. Não existe diamante sem carvão passando pressão. Não existe árvore frondosa e frutífera que um dia não foi semente na escuridão. Você que hoje está assistindo esse podcast agora, está vivendo um processo que pode estar te desafiando nos lugares mais profundos da tua alma. E esse processo não é o seu final. É a plataforma na qual Deus está criando o teu testemunho. É o processo no qual Deus vai tratar o teu caráter, mudar a tua visão, transformar a tua ação, mudar aquilo que hoje você não sabe, mas Deus sabe que vai comprometer o teu futuro. O processo é a chave para o propósito. Cada processo que nós passamos é uma promoção de Deus. Eu costumo dizer, Camila, que Deus não nos prova, Deus nos treina. Eu costumo dizer que a palavra tentação, ela não é uma palavra religiosa, é uma palavra de guerra. A palavra tentação, ela vem de uma palavra que era a representação das espadas dos guerreiros sendo batidas contra o fogo. E as espadas dos guerreiros, na hora que eram batidas contra o fogo, elas tinham uma palavra, que era a palavra tentação. E aquelas espadas, elas eram batidas contra o fogo para não quebrarem na guerra. Tem coisas na nossa vida em que nós estamos sendo provados para não quebrarmos na guerra. Nós estamos passando por circunstâncias desafiadoras. Está matando urso e leão para você não cair diante do gigante. Está entrando no meio da fornalha de fogo ardente para que os ambientes e palácios que Deus vai te colocar não mudem a tua natureza. Se o fogo não altera a tua identidade, quanto mais o que você for viver. Existem situações nas nossas vidas que são as verdadeiras áreas onde Deus nos transforma. E eu termino essa fala nesse momento dizendo: a área em que você é mais tratado será a área em que você será mais usado. A área em que você é mais atacada é a área em que você será mais usada. Sabe essa área onde você olha e só vê desafios, só vê dores, só vê problemas? Quando Deus te tirar daí, quando Deus te arrancar desse processo, você vai ser um instrumento para milhares e milhares de pessoas. E todos saberão que existe um Deus que do nada faz tudo, que tira o pobre do monturo, que do nada ergue o necessitado e faz aqueles que eram miseráveis assentar entre os príncipes. Amém, aleluia. Ele é demais, né? Assim, cada pergunta é uma pregação. Mas deixa eu dizer uma coisa, Dé, que enquanto você estava falando, nem está aqui no meu roteiro, você definiu com perfeição o que é um processo. Mas ficou aqui na meu... assim, você me conhece, né? Sim. Gente, eu sou prática. Eu amo as perguntas da Camila. Eu sou prática e eu sou aficionada em resultado. Então, assim, me dá uma angústia, porque é como se você está falando e vem uma voz no meu coração, diz assim, ok, e qual é a postura de quem... Porque todo mundo passa por processo, ok? Diferentes. Cada um tem o seu processo. Você tem o seu processo, eu tive o meu processo, o André tem os processos dele. A questão é... Deixa eu ver se eu consigo ser mais objetiva. Quantas vezes você encontra com pessoas que estão vivendo lutas há muito tempo em algumas áreas da vida e você pergunta assim, como é que você está, meu amigo? Ele disse, pela fé eu estou bem. Aí, ok, já disse que está com problema, né? Aí depois você encontra outra pessoa assim, amigo, como é que você está? Paz, eu estou como Deus quer. Estou na luta, estou na guerra. Aí, olha, começa a dar um negócio no meu coração. Porque Deus não quer. Deus não quer. Ele precisa de ir para algo.
Só que o tempo do processo, quem define é a minha capacidade de moer o meu orgulho e aprender com o processo. A extensão do deserto é mais fruto de quem está caminhando nele do que de Deus. Acabou, é isso. Então, assim, me deu angústia. Eu com medo de você estar ouvindo isso e estar dizendo, tá vendo? Olha, é Deus que está me forjando. Ele vai me levar para o próximo nível. Deus está trabalhando na minha área. Deus está trabalhando no meu casamento. Sem a atuação da pessoa, né? Desculpa, ok? É tudo verdade. Mas você só vai para o próximo nível. O processo só muda de fase. Você só vai ser usado na vida de outras pessoas quando você vencer o processo. E vencer o processo, quem caminha no processo é você, são as suas pernas, é a sua boca, é o seu coração quebrantado, é a sua busca por Deus, é a sua busca por cura emocional. Então, assim, é uma atitude pessoal. Em todos os grandes homens da fé, Deus deu o comando, mas quem trabalhou foi eles. Sim. Cada milagre que uma pessoa pedia na Bíblia, a pessoa não recebia o milagre. Sabe o que ela recebia? Um comando. Uma instrução. Toda passagem bíblica que alguém pede um milagre, Deus não dá milagre, Deus dá instrução. Deus diz para a mulher que estava devendo, pega os vasos emprestados e coloca na tua casa que o azeite vai jorrar. A Bíblia diz que o cego de Jericó, por exemplo, ele era cego. Mas ele tinha o ouvido para ouvir que Jesus estava passando e ele tinha a boca para gritar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro, seu processo, Deus não vai usar o que você não tem. Deus vai usar o que você tem. Deus não vai pedir de você o que você não pode dar para Ele. Se você hoje está colocando dúvidas sobre a sua própria capacidade de viver esse processo, isso é uma grande mentira, que está trazendo efeitos de vitimismo sobre você. A Bíblia fala sobre um homem que era o paralítico do tanque de Betesda, que durante 38 anos estava à beira de um tanque onde havia uma fé, que quando as águas se moviam, aquilo ali significava que um anjo tinha descido e quem entrasse naquele movimento, qualquer doença que tivesse, era curada imediatamente. Esse homem já estava ali há 38 anos. E noção da falta de atitude dele diante do processo? 38 anos. E ele ainda estava esperando o milagre. Até que um dia Jesus coloca o cara na agenda dele. E Jesus vai de encontro a ele. E ali, Jesus faz uma pergunta para ele que denota o que prendeu ele naquele lugar há tanto tempo. Jesus olha para ele e pergunta o que ele quer viver. O que você quer que eu te faça? Ele fez uma pergunta trazendo isso para a vida daquele paralítico. E ele olha para Jesus, em vez de falar um milagre, sabe o que ele faz? Ele vai justificar por que ele está lá. Ele olha e ele diz, mestre, não é da minha vontade que eu esteja aqui, mas toda vez que o anjo desce, não há quem me coloque dentro desse tanque. O paralítico do tanque de Betesda, com todo respeito, meu querido, em 38 anos dava para você ter saído bolando e caído dentro desse tanque. Em 38 anos dava para você ter saído se empurrando pelo chão e caído dentro dessas águas. Não foi a tua circunstância que te prendeu, foi a história que você conta para você. É o teu vitimismo, é a tua autossabotagem, é a tua visão minimizada sobre quem Deus diz que você é. Enquanto você não decidir fazer algo por você, as coisas não vão mudar. Enquanto você não se levantar, até a Bíblia vai dizer que toda vez que Deus ia falar com alguém, sabe qual era a palavra? Levanta-te, põe de pé que eu falarei contigo. Deus não fala com caídos no sentido de não se esforçarem. Deus não é Deus de frouxo, Deus é Deus de corajosos. Deus é Deus de pessoas que se posicionem. Então, se você tem uma boa história para justificar a sua condição, cuidado, porque a tua condição vai virar a tua identidade. Tem gente que transforma uma fase numa vida inteira. Tem gente que deveria viver um mês o que já está vivendo há 10 anos, por falta de atitude, por vitimismo e por palavras repetidas de derrota, de coisas que nem Deus disse para elas e elas se iludem. Ah, Deus vai mudar quando for a hora dele. Deus já está dizendo através desse podcast, está na hora, já passou da hora. Já passou. Se levante, porque eu vou fazer novas todas as coisas na sua vida. Aleluia. E quer um comportamento claro sobre isso? Muda as tuas narrativas. Olha para as áreas de luta da tua vida e com muita humildade, com verdade, escreve. O que você fala sobre isso? Qual é a história que você conta? Quem é que você responsabiliza por você estar nessa situação? Qual é o vitimismo que vem no teu ouvido e na tua boca? Porque ele está te mantendo preso nesse lugar. Enquanto você amaldiçoar a sua vida numa posição de vítima sofredora, não existe evolução no processo. Isso. Sensacional, Dé. É forte, é muito forte. Mas é libertador, senão assim, ok, é o processo, Deus está comigo, eu sei, eu sou filho amado, um dia eu vou ver minha promessa, ok, e o que você vai fazer diferente que você não fez ontem para ver a promessa? E o que você hoje enxerga que já mudou? Porque tem aquelas pessoas que não mudam,
Elas não mudam. Por que elas não mudam? Porque quem precisa mudar não são elas, são os outros. Quem precisa mudar é a circunstância, quem precisa mudar é o vento, quem precisa mudar é o trabalho, quem precisa mudar é o emprego. Ei, se você não muda, nada muda. Eu quero te dizer que uma das maiores maldições que existe na face da terra é a pessoa que se submete ao barulho das ondas ou à força dos ventos. A Bíblia fala também, a Bíblia fala aqui, viu? A Bíblia fala também que Jesus estava dentro de um barco, no meio de uma tempestade. Os 12 discípulos já estavam caminhando com Jesus há muito tempo, já tinham visto Jesus fazer milagres, já tinham aprendido a se posicionar, já tinham aprendido o poder da fé. Eles viram o que nós não vimos com os nossos olhos. E diante de uma tempestade, no meio do mar da Galileia, a Bíblia diz que o navio estava quase naufragando, e aí vão acordar Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, vamos morrer nessa tempestade. Jesus levanta, olha para o vento e diz: vento, se aquiete, mar se acalme, e depois vai até os discípulos e dá uma bronca pesada. Porque sois vós ainda tão tímidos, não tendes ainda fé? Jesus briga com a melhor das palavras, discute naquele momento dizendo: vocês caminham comigo, vocês veem o que eu faço, e vocês precisam me acordar para repreender o que eu já dei autoridade para vocês. Uau. Vocês precisam me acordar para repreender algo que você já tem poder para repreender. Ouça, Deus não vai mandar anjo na sua casa. Deus não vai descer pessoalmente na sua casa. É você quem vai se levantar como profeta no seu casamento, como profeta para os seus filhos, como boca de Deus na sua casa e dizer: chega, acabou, até aqui eu aceitei coisas que eu estou decidida a não aceitar mais. É a história da Camila, é a minha história, é suficiente, eu já perdi o que eu tinha que perder, eu já sofri o que eu tinha que sofrer. Agora eu decido que em nome de Jesus eu vou me conectar à palavra de Deus, eu vou me conectar às pessoas certas, eu vou estar nos ambientes certos, eu vou ouvir os conselheiros certos, eu vou me submeter ao tratamento que eu resisti, e até a prova que você tanto tenta evitar vai ser o empurrão que você precisava para chegar onde tem que ir. Não lute contra o que Deus está usando para te transformar. E deixa doer. Se submete ao processo e o resto é com Ele. E eu vou pegar um link aqui para... Eu não sei quantas perguntas a gente ainda pode fazer, né? Mas se submete ao processo. Você falou a palavra submissão 4 vezes enquanto você falava disso. Dé, como viver uma fé submissa? Uau! A fé submissa é fruto da obediência sem reserva. A fé submissa é fruto da obediência que não questiona. A fé submissa é fruto da fé que lhe colocou em um lugar onde nada tenho se do alto não vier, onde nada sou se Deus não me revelar o próximo passo. A fé submissa é, sobretudo e em última análise, um lugar de dependência em Deus, onde você tem inteligência, mas não se move só por ela, você quer a sabedoria. E existe uma diferença incrível sobre inteligência e sabedoria. Posso falar? Deve. Inteligente é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. Inteligência é o conhecimento. Sabedoria é fazer o que se pode e se deve com ele. Não adianta ter a informação e não ter a sabedoria. O tomate, tem muita gente que não sabe que é uma fruta. E ela está dentro da classificação de fruta, tomate. Mas uma salada de fruta não combina com tomate. Tem coisas na sua vida que você sabe o conhecimento técnico, mas não submeteu o seu coração a essa fé que faz com que você receba direções claras, como nesse podcast. Tem gente com caderno aí já lotado de anotações. Mas não é o que você anota, é o que você aplica. Não é o que você ouve, é o que você faz. A fé submissa é fruto de uma obediência sem reserva, de um posicionamento guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é ouvir uma voz chamada consciência por alguns, chamada verdade por outros, chamada também, tem uma palavrinha, instinto por alguns. A verdade é que Deus vai encontrar uma maneira de se comunicar com você. Deus fala todos os idiomas, mas Ele prefere falar contigo no teu. E Ele vai fazer você entender. E eu digo mais, se você não está entendendo tudo que você já está passando, eu não tenho esperança que você vai entender mais. Porque você sabe o que você perdeu. Você já sabe o que você vive, você conhece os custos da tua falta de atitude lá atrás. E não só na vida dele, né? Nesse lugar. Na vida dos que ele ama também. Porque tudo que a gente faz de errado não reflete só na nossa vida. E se uma coisa está dando errado, como é que a gente faz numa empresa? Muda a estratégia. Rápido.
Muda a estratégia. Se você está vendo que está dando errado de um jeito, mude a estratégia, mude o comportamento. Existem tantas portas abertas. O método CIS, agora eu vou dar um depoimento pessoal. Eu já ouvi a voz de Deus. Eu era um cara que orava quando eu me converti, Camila, de 10 da noite até 6 da manhã. Eu tomava banho e ia para o colégio. Depois eu ia dormir a tarde inteira. Eu me converti nessa vibe aí, nessa pegada. Eu era um cara que já tinha viajado o Brasil, grandes países, parte do mundo, evangelizando e ganhando milhares de almas para Jesus. Mas quando eu cheguei no Método CIS, que é o maior curso de inteligência emocional do planeta, feito por esse casal que é da minha família, que eu sou família com eles, foi o que me deu uma direção de que a caixa espiritual é uma e a caixa emocional é outra. Eu ouvi a voz de Deus, mas era um caos emocional. Mas emocionalmente eu ainda não tinha perdão liberado para o Pai. Eu ainda não tinha uma relação de sabedoria com meu irmão. E tantas coisas começaram o processo dali. Por quê? Porque ouvir sobre tudo que a gente ouve no Método CIS, por exemplo, é desatador, é libertador. Veio o Moriá, que a gente também tanto indica para as pessoas. Vem podcasts como esse, vem as mesas certas. Ei, para de ficar mentindo. Para de ficar dizendo que você não tem como mudar. Você tem, você ainda não assumiu a sua posição. Mas se você assumir, tudo pode ser novo a partir de hoje. Amém, amém. Uau, uau. E quando você falava, assim, tem gente que já está com os cadernos cheios, e eu ainda até disse assim, amém, espero. Aí veio uma vozinha. A gente acabou de falar do Moriá, uma vez a pastora Zenete, presta atenção isso, gente. A pastora Zenete olhou para mim, né, nessa minha busca, eu fui buscar, eu fiz 2 movimentos. O André falou da caixa emocional e da caixa espiritual. Isso. E eu fiz 2 movimentos, né? O meu processo ele é composto por 2 movimentos, na mesma intensidade e na mesma frequência, tá? A mesma força que eu usei para mudar o meu caráter com a minha espiritualidade, eu usei para mudar o meu caráter com a minha cura emocional. Poderoso. Tá? Foi mesmos movimentos. E no pilar espiritualidade, eu entrei nessa de cura e libertação com a Estância Paraíso, com a pastora Zenete, Moriá, Renovo, Escola de Intercessão. E uma vez eu estava lá com isso, com o meu caderno, e ela falava, ela me exortando, eu anotando, eu preciso mudar isso, eu preciso pedir perdão a isso, eu preciso confessar esse pecado. E eu anotando. Aí ela, do nada, olha para mim e dá um grito. Chega! Eu disse, meu Deus, o que foi? Larga esse caderno. E eu disse, o que foi, pastora? Eu vi. Essa estratégia do caderno é um sabotador seu. Aí eu não entendi, eu disse, mas é porque eu preciso ler de novo, para eu não esquecer tudo que você está dizendo que eu tenho que mudar. Não, minha filha. Sabe por que você usa o caderno? Sabe por que você anota tudo que eu falo? Porque você escuta e aí vem daqui para o papel. Não está passando no coração. Uau. Não está doendo. Não está gerando constrangimento. Não está gerando arrependimento. Consequentemente, não tem transformação. Bufo. Então, se você que já anotou, eu estou só surfando a onda do André aqui, se você que já anotou um caderno inteiro, fecha o abençoado do caderno, parabéns, ele vai ser útil um dia, mas agora você vai ouvir esse podcast de novo e você vai colocar uma luz. A palavra de Deus nos manda sondar o nosso coração. E sondando o teu coração, o que é que precisa de transformação? Quais são os pecados não confessados? Quais são os comportamentos que destroem a tua vida, que roubam a vida que você nasceu para ver e que roubam a promessa de Deus sobre a sua vida e sobre as pessoas que você ama? Quais são as tuas emoções? Quais são as tuas narrativas? Qual é a história que você tem contado para estar vivendo isso em cada área da sua vida? Então faz o seguinte, faz como a Zenete me ensinou. Passa primeiro no coração, deixa doer, deixa gerar constrangimento, deixa gerar decisão e transformação, tá? Uau! O que a gente vai fazer com esse podcast? Vamos fazer uma temporada? Existem circunstâncias. Vai pro Netflix. Existem circunstâncias. Vai pro Everflix. Everflix. Existem circunstâncias, Camila, que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas mais colocam lãs fazendo prova com Deus, que não precisam mais. Ei, Deus já falou. André, mas como que eu sei? Uma pergunta boa. Como eu sei que Deus falou comigo? Como eu sei qual a vontade de Deus para mim? 2 bases. Primeiro, a Bíblia diz que tudo que vem de Deus traz paz. A Bíblia diz, com paz saireis e em alegria sereis guiados. Se você vive hoje algo que só rouba a sua paz, eu não estou falando das tuas vontades não, tá? Porque tem coisa que você também pode colocar nessa conta aí. Então se eu não tenho paz, esse casamento eu vou me livrar dele, desse homem atribulado. Não é isso.
Existem circunstâncias na sua vida onde você, em vez de tomar posse da mudança que você precisa viver, você está colocando em uma resposta que ainda não chegou a falta de atitude que você ainda não tomou. Uau. Mas repete, amigo, você está colocando... Você está colocando na atitude que você ainda não tomou uma circunstância por uma direção que você acha que ainda não recebeu. E, na verdade, ela já está dentro de você. Esse podcast, você vai ter que enviar, missão de hoje, para pelo menos 50 pessoas. Você vai copiar o link desse podcast e você vai mandar para pelo menos 50 pessoas que vierem à mente. Porque ser transformado te move também na generosidade. Alguém precisa ouvir o que a gente está conversando. Você vai mandar esse podcast. Mas também existem pessoas que você agora, que está nos assistindo, pode estar pedindo provas para Deus, querendo entender uma vontade de Deus que já está mais do que clara. Faça da Bíblia a sua base pilar de tomar decisões. Se o que você está querendo não parece com o que a Bíblia diz, não parece com o que a palavra de Deus ensina, o Espírito Santo dentro de você tira a tua paz, não é para você. Parou. Você está muitas vezes em um relacionamento que Deus já te disse, sai daí, escapa pela tua vida. Primeiro que esse marido nem é teu. Primeiro que você pode estar numa circunstância sendo a segunda pessoa de algo que você já conhece a história, já sabe o que está acontecendo. Esse homem não vai deixar a mulher dele por você, porque ele tem uma família e você vai sair desse lugar, porque esse lugar é um lugar de mendigar, esse lugar é um lugar de não natureza divina na sua vida. Sai daí, escapa pela tua vida. Existem circunstâncias também onde você se posiciona em algo de trabalho, que você está numa CLT, está trabalhando por um salário que não te paga o que você acredita, e dentro de você está queimando o sonho do empreendedorismo, dentro de você está queimando dons, talentos, habilidades. Alinha a tua vida, aperfeiçoa os teus talentos, cria cada vez mais técnicas, faz os melhores cursos de vida profissional e saiba que você vai ter a sua empresa. Eu estou falando olhando dentro do seu olho. Você vai ter uma empresa que você vai dar muitos empregos. Não espere mais resposta. Deus está te dizendo, eu vou abrir a porta. E porta que eu abro, ninguém pode fechar. Eu só dei 2 exemplos de circunstâncias onde você pode submeter a algo que Deus não tem para você. E se você não sair daí, não sou eu e não vai ser ninguém que vai te arrancar. Levante-se desse lugar que você mesmo se colocou e assuma a responsabilidade de ir para onde você deve ir. Uau! E eu vou falar de uma coisa, depois ele te diz se foi verdade ou não, tá certo? Ele estava respondendo e fluindo porque ele é um grande pregador. Mas essa última resposta, eu senti que ele deu em espírito, tá? Então eu sei que ele falou para pessoas específicas, depois nós vamos ouvir os testemunhos. Aleluia. Mas eu senti de verdade. Profecia. É esse o poder de Deus. Nós não temos como dissociar quem nós somos em Deus. Eu poderia estar aqui só falando de coisas técnicas. Total. A gente podia se mover aqui nesse podcast só dando as dicas, os conselhos, porque eu também sou uma pessoa, pessoal, que eu já li dezenas e dezenas de livros. Você às vezes acha bonito eu e a Camila aqui conversando, nossa, parece que não falta palavras para eles, nossa, eles se comunicam. A gente lê livros, a gente faz cursos, a gente busca a Deus, a gente assiste pregações, a gente faz a nossa parte, mesmo ainda faltosos, porque a gente ainda podia fazer mais. Mas é isso que nos enche do que nós estamos transbordando. Você que está assistindo esse podcast agora, porque eu já fiz 50 lives com a Camila, só quero dizer você que está assistindo essa live. Você que está assistindo esse podcast, leia aquele livro que está empoeirado lá na tua cômoda. Faça esse curso que você já se prometeu tantas vezes que ia fazer e ainda não fez. Vá para esse culto que está tão perto da tua casa e você muitas vezes diz, semana que vem eu vou. Vou assistir pela internet. Se mova hoje. Não perca mais tempo. Eu tenho uma frase minha boa. Posso falar? Deve, quanto você quiser. Se você começar hoje, amanhã você já tem o que celebrar. Uau! Se você começar agora, amanhã você já tem o que agradecer. Se você se mover a partir desse minuto, se você mandar essa mensagem pedindo perdão para quem você precisa pedir, se você reconhecer essa falha que você precisa reconhecer, amanhã você já começa a colher os frutos dessa decisão. E eu quero muito que você seja essa pessoa, aberta a conhecer a Deus. Eu mesmo nem sabia o tanto que eu precisava de mudança até entrar nessas jornadas de cursos, de processos. Camila, eu achei que eu ia fazer todos os cursos que eu fiz, que eu ia ler todos os livros que eu li só para mim. Eu falei, não, vou continuar sendo conferencista, vou continuar pregando, vou continuar falando de Deus. Deus te deu uma nova janela de atuação. E eu nunca imaginei que hoje, por exemplo, eu estaria atuando nas mentorias que Deus me deu. Hoje eu tenho me tornado empresário e eu tenho
desenvolvido algumas pessoas em âmbitos que eu nunca me imaginei, porque para mim ser profeta é um privilégio, é um dom. Eu não fiz nada para ser profeta, eu nasci com o dom. Jeremias 1:5. Ainda antes que tu nascesses eu te consagrei, e ainda antes que tu saísses da madre, as nações eu te dei para o profeta. Isso eu nasci profeta. Mas me tornar uma pessoa que pela graça de Deus eu tenho buscado me tornar, é fruto de decisão, de leitura, de posicionamentos, de buscas. E hoje quantos artistas, empresários, líderes que não me acessariam como um profeta, como um pregador, me acessam como mentor de vida profissional e carreira e tantas coisas que eu aprendo demais com uma fé bracis que Deus abriu porta para abençoar. Eu sempre serei grato pelo Paulo e pela Camila, porque quando vocês veem a Camila falando no CIS, toda vida ela me emociona, quando ela me cita, eu quero aqui deixar em alto e bom som, eu quero selecionar em letras garrafais. Minha vida mudou completamente também pela aliança com Paulo e a Camila, quem eu chamo carinhosamente de pais, porque é na situação de líderes, eu lhes coloco como líderes da minha vida, eu deixo com que eles me exortem, quantas vezes me confrontam. Ei, saiba receber quem Deus trouxe na tua vida para te alinhar, porque nesse lugar, tanto flui bênçãos de um lado como do outro. Essa é a grande proposta da aliança, né? Tem que ser ganha-ganha. Uma aliança, os dois ganham. Eu já disse que eu te amo hoje. Eu te amo demais, demais, demais. Eu amo quem Deus tem te tornado. Eu amo o que Deus tem feito através de você. Mas eu amo principalmente o que Deus fez em você. Obrigado por você se colocar nesse lugar, onde você se expõe com tanta humildade e sabedoria. Eu amo quem você é em Cristo. Eu amo esse lugar que Deus nos deu de aliança e de amizade. E nós nunca vamos deixar isso aqui esfriar. Eu, Paula, Camila, a Julinha, o Mateus e o Dani. Eu me mudei para São Paulo, meu povo. Vocês têm noção? Virou meu vizinho, mora 5 minutos aqui de casa. Uma das coisas que eu me mudei para São Paulo é, sim, minhas alianças. Meus amigos mais chegados que irmãos. Buscar, né? Então você tinha que vir, o povo foi me abandonando. Aí eu peguei e falei, fico não. Vou ficar para trás não. Amo, sou grata, obrigada pelo seu transbordar. Eu sabia que ia ser desse jeito, eu sabia que ia ser extraordinário, e eu já vejo. Eu vejo as suas vozes, gotículas assim, chegando na casa, nos corações, na mente, no espírito, e pessoas sendo levantadas, ativadas, reconectadas, e principalmente sede fortes e corajosos, né? Se levante para ver quem Deus te fez para ser. Em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse podcast com uma palavra que ele disse, que se você tiver 1% de mudança hoje, amanhã você já tem que se celebrar. Se você tiver pequenos, novos ajustes de rota, uma nova comunicação, um pedido de perdão, uma atitude que você vinha tomando, mudando a rota, dizendo sim na hora de dizer sim, dizendo não na hora de dizer não, amanhã eu tenho que celebrar. E na hora que eu tenho um capítulo do meu livro, onde eu falo... Viva a sua real identidade. E dentro do treinamento do livro, eu dedico um tempo no treinamento, para falar sobre a importância de você reconhecer os seus pequenos ganhos. Eu quero terminar esse podcast com isso. Sempre que você não reconhece os seus ganhos, é como se você não conseguisse alicerce para ir para o próximo nível. Quando você reconhece os seus pequenos ganhos, algo que você não fazia ontem e que hoje você decidiu e você fez. Um comportamento, uma atitude, uma hora de acordar, um livro que você começou e terminou, um pedido de perdão, um pedido de desculpa, um por favor, uma demonstração de humildade, uma ofensa que você resolveu não cultivar no seu coração. Pequenos ganhos de comportamento, de atitude, de decisões que você toma hoje quando escuta esse podcast. Reconheça amanhã esses ganhos, porque neurologicamente, os ganhos, eles criam uma base que fortalece a crença de capacidade. Sim. E de merecimento. Porque na hora que você celebra e reconhece, você diz assim, poxa, glória a Deus, Camila, você conseguiu. Você disse que ia fazer, hoje você fez. Então, você é capaz. O seu valor não é isso que estavam dizendo de você. Você tem valor e você merece, porque agora você acertou. Se você acertou, você merece. E aí você vai tirando da sua vida a culpa. Você vai tirando da sua vida a autossabotagem. Você vai tirando da sua vida a crença de não merecimento. E você segue essa jornada. Então, celebre as suas vitórias. E nós desejamos hoje, de todo o nosso coração, que esse tempo que você ficou com a gente, que gere frutos a 100 por 1. Camilo, o que é 100 por 1? Cada semente plantada, 100 frutos na sua vida. Aleluia. E em todas as áreas, tá? Um beijo. Amo você. Beijo, turma. Muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês e a gente se encontra logo mais. Logo mais a gente se encontra em muitas outras coisas. Amém. Te amo, Dé. Gratidão. Beijo, te amo. Te amo.